E tira o óleo. Obrigado, Rev. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com cada um de vocês. Já estou rouco aqui de tanto falar e tomar açaí. E tem sido uma alegria aqui para mim, meus irmãos, esse tempo tão maravilhoso, tão abençoado com vocês, conhecer essa parte da família da fé, e levarei vocês no meu coração. Uma alegria muito grande mesmo, e ver as grandes coisas que o Senhor tem feito através da sua igreja, através de vocês aqui nessa cidade. Eu fico muito feliz também em ver o Rev Rafa, a Raquelzinha, o Bernardinho, né? Meus irmãos, estava com saudade desse povo, é uma alegria. E deixa eu te pegar aqui. É uma alegria. E é um privilégio poder estar compartilhando com vocês, expondo as escrituras para vocês. Até o presbítero brincou ali comigo, né? Quero ver tu fazer um milagre agora e terminar as últimas bem-aventuranças nesse culto. Eu falei, não, o senhor não vai ver esse milagre. Eu não vou conseguir. E foi uma luta, meus irmãos, olhando para o texto bíblico, pensando qual bem-aventurança eu vou compartilhar com o povo de Deus. Qual delas? Porque todas as bem-aventuranças são muito importantes. Então, eu prefiro falar de uma forma profunda de uma delas, do que falar meio superficial sobre cada uma delas. E vai ser bênção, vai ser coisa boa. Então, nós vimos aqui nesse retiro, que Deus quer que nós desenvolvemos todo o nosso potencial para a sua glória. E para que isso aconteça, esse desenvolvimento tem que começar de dentro para fora. Não existe desenvolvimento para a glória de Deus sem um novo nascimento, sem um compromisso sério com o reino dos céus. Jesus, em todo o Sermão no Monte, nesses capítulos do 5 ao 7, ele é muito claro que ele ali está fazendo um discurso autoritativo de um rei. Não são sugestões, opiniões ou dicas, são ordens. É assim que funciona meu reino, é assim que vivem os cidadãos do meu reino. Essa é a ética do reino, essa é a espiritualidade do reino. E quem vive segundo a ética do meu reino e segundo os princípios do meu reino são pessoas que vivem, constroem a sua casa na rocha. Pode vir tribulações, lutas, adversidades, pode vir o que quiser, ele permanecerá inabalável. Como diz o gaúcho, pode estar na capa da gaita, no fiapo do aipim, tu olha, parece estar morto, mas está ali, está firme. É um mourão, porque está firmado em Cristo. Mas ai daquele que despreza as palavras do nosso Salvador, mais cedo ou mais tarde, a sua casa irá desmoronar. Uma vez eu brinquei com o pessoal da UCP, eu coloquei no slide uma foto de duas casas, só que era a mesma casa, eu copiei e colei e coloquei um do lado da outra. E eu falei, pessoal, vamos brincar aqui, qual é a diferença das duas casas? Ah, é a porta? Não. A janela? Não. Ah, não sei o que? Não. Eles começaram a ficar irritados comigo. Eu falei, na verdade, as duas casas são iguais, a diferença está no alicerce, que não está na foto. Meus irmãos, não importa tão bonita e bela seja a tua casa, não importa tão bem sucedida seja a sua vida, se a tua rocha não for Cristo, ela vai desmoronar, mais cedo ou mais tarde. E a Bíblia diz, grande será a sua ruína. E sabe o que é interessante? Quando terminou o Sermão no Monte, a Bíblia nos diz aqui no capítulo 7, no finalzinho, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas.
O coração das pessoas estava queimando, ardendo, eles estavam com fome, sede. Rapaz, eu nunca escutei isso na minha vida. Em 400 anos de história, nunca um rabi, nunca um escriba, um mestre da lei ensinou como esse homem. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Mas para um judeu do primeiro século, havia uma pulguinha atrás da orelha, um ponto de interrogação. Ok, o que esse homem está dizendo, o que esse mestre nos falou aqui nesse monte, é algo extraordinário. Mas com que autoridade ele ensina o que ensina? Quem ele pensa que é para ensinar algo totalmente diferente do que os nossos mestres têm ensinado? A interpretação da lei que ele está nos dando é diferente do que nós temos escutado nos últimos séculos. Quem ele pensa que ele é para ensinar o que ele está ensinando? E sabe o que Mateus faz do capítulo 8 ao 9? Ele faz uma coletânea de milagres dizendo o seguinte: aquele homem que estava no monte, ele tem autoridade para ensinar o que ele ensina, porque ele é o próprio Deus encarnado. Ele tem autoridade para curar enfermos, ele tem autoridade para purificar pessoas. Ele purificou o leproso, ele curou o servo do centurião. Ele é aquele que tem autoridade sobre o mundo espiritual, sobre anjos e demônios. Ele expulsa o capiroto dos gadarenos. Uma legião manda para os porquinhos, se lascaram tudo lá. Ele é aquele que cura o paralítico, perdoa pecados. Quem perdoa pecados a não ser Deus? Ele é aquele que tem autoridade sobre a morte e a vida. Ele ressuscita a filha de Jairo. O que Mateus está querendo nos dizer? Prestem atenção no que Jesus ensinou no monte. Não é qualquer pessoa, não é qualquer sermão, é o próprio Deus falando como você deve viver. O mar obedece a sua voz, a morte obedece a sua voz, a enfermidade obedece a sua voz. Quem tu pensa que tu é para não obedecer? Tu é doido? Tu é louco da cabeça? Até o capeta obedece e tu não quer obedecer? O que é isso? Então, meus irmãos, é fantástico esse sermão do monte. Estudem ele depois todo, que é maravilhoso, e Deus edificará a sua vida de forma poderosa. Mas nós vimos nesse retiro a introdução no sermão do monte, que fala sobre as marcas do crente, que eu e você devemos ter. Quando se fala essa frase meia solta, desenvolver a nossa potencialidade, toda a nossa potencialidade para a glória de Deus. Tem pessoas que podem ter um entendimento errado. Por exemplo, eu sou músico e eu quero desenvolver toda a minha potencialidade para a glória de Deus. Eu vou comprar a melhor guitarra, a melhor pedaleira, eu vou me inscrever num curso de música, de guitarra, de violão, tal. Eu vou treinar 8 horas por dia, porque eu quero desenvolver todo o meu potencial para a glória de Deus. Fazer isso é bom? Com certeza, é maravilhoso. Você deve fazer isso se você é músico. Eu quero ensinar na EBD. Beleza, leia as escrituras, se aprofunde nas escrituras, faça um curso de teologia, uma pós, para poder se aperfeiçoar, para poder ensinar as pessoas. Isso é muito bom, mas não é só isso. Nós devemos nos qualificar? Com certeza. Vocês já viram isso? No meio presbiteriano é muito difícil, mas às vezes vem aquele cântico especial, daí chega a pessoa e diz assim: meus irmãos, quero cantar um louvor especial com vocês, eu não ensaiei, eu não sei cantar, a minha voz é ruim, está com a cara rachada, eu nem sei a letra direito, está aqui anotado nesse papel todo rabiscado aqui, que nem eu estou entendendo a letra, mas é para Jesus. Já viram gente assim? Que faz de qualquer jeito? Porque é para Jesus. Uma vez eu vi isso acontecer. Daí quando a pessoa falou isso, o pastor pegou o microfone: tá, minha irmã, então vai sentar, porque para Jesus não é qualquer coisa não. E a pessoa ficou brava. Mas para Jesus não é qualquer coisa. Mas, meus irmãos, não é apenas isso, você lapidar os seus dons para a glória de Deus. Não adianta eu ficar 8 horas ensaiando, não adianta ser o melhor músico, não adianta ser o melhor professor da IBD, não adianta eu ter alguns dons e usá-los da melhor forma, desenvolvê-los para a glória de Deus da melhor forma possível, se o meu coração é orgulhoso, se eu não sou quebrantado, há pecados dentro de mim para ser tratado, que eu não estou resolvendo, são ídolos que eu não quero que ninguém mexa, eu estou aprisionado nisso, eu não sou manso, a minha alma não é dominada pelo Espírito Santo de Deus,
Eu não sou misericordioso, há amargura no meu coração. Eu sou legalista. Há coisas mal resolvidas dentro de mim. Eu não vou conseguir desenvolver toda a minha potencialidade para a glória de Deus. Eu posso ser muito bom no que eu faço. Isso é uma desgraça. Meus irmãos, tem gente que tem doutorado, mestrado, é o melhor médico da cidade, o cara já casou 5 vezes, já bateu na mulher, abandonou o filho, mas o cara é o melhor na área dele. As pessoas pagam uma fortuna para que ele possa operá-lo, porque sabe que terá sucesso, mas a vida pessoal dele é um lixo, é uma desgraça. Agora imagina essa realidade dentro da igreja. A pessoa é muito bom no que faz dentro da igreja, mas a sua vida pessoal, a sua vida do lar é uma desgraça. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então Deus nos chama para desenvolver de fato toda a nossa potencialidade. E ela começa no coração. Ela começa no nosso compromisso com o reino de Deus e com Jesus, entendendo o Sermão no Monte. Cristo me chama para viver as verdades desse discurso, desse sermão. Tá, e aí, o que vai falar hoje? O que eu falo hoje? Então, meus irmãos, eu pensei em falar aqui os limpos de coração, mas eu acredito que Deus já limpou bastante a gente nesses últimos sermões. Bem-aventurados pacificadores, e eu acredito que depois de tudo que nós ouvimos, nós estamos anelando e desejando ser instrumentos nas mãos de Deus, para sermos pacificadores na vida de outras pessoas. É isso que Deus nos chama. Você é um agente da pacificação. O mundo está em guerra com Deus, e o mundo precisa ter paz com Deus. E o mundo recebe paz com Deus quando ele é convertido e se entrega ao Senhor Jesus. E Deus nos chama para sermos embaixadores da sua paz. Então sempre que você prega o Evangelho, e a pessoa é convertida, ali agora a pessoa tem paz com Deus, e o relacionamento quebrado pelo pecado, ele foi então restaurado. Mas eu jamais poderei levar paz de Deus para outra pessoa, se eu mesmo não estiver em paz com Deus. É impossível. Então primeiro você tem paz, e aí você leva a paz. Então eu quero falar sobre a última bem-aventurança. Olha comigo lá o verso 10, do 10 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, esse é o ponto alto das bem-aventuranças, e olhando para ela, nem parece que é o clímax da bem-aventurança, parece que é um anticlímax. Porque, pensa comigo, olha só que interessante, você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa que chora por causa dos seus pecados, você é manso, você é uma pessoa dominada pelo Espírito Santo, você é misericordioso, você é um pacificador, você tem um coração puro. Qual é o resultado de tudo isso? Perseguição. Cara, qual é a recompensa de andar nos trilhos? Qual é a recompensa de fazer a vontade de Deus? Se lascar. Cara, eu nem quero saber desse negócio então. Parece, sabe, é aquela coisa. Tem pregador que é assim, tu, aleluia, aleluia, glória a Deus, não sei o que. Daí ele fala um negócio, cara, desmotivou agora, né? Tá tão bem, continua nesse mesmo ritmo, né? E parece que dá aquela murchada aqui. O que está acontecendo? O resultado então de vivermos como cidadão no reino dos céus, de sermos fiéis seguidores de Jesus, é perseguição, desprezo, zombaria, injúria. Parece loucura. Como que alguém que é humilde, manso de coração, possui fome e sede de Deus,
pacificador, é perseguido e odiado. A gente imagina que deveria ser o oposto, né? Deveríamos ser amados, louvados, carregados no ombro, mas não. Esse é o tipo de homens e mulheres que o mundo mais precisa, mas é o tipo de gente que o mundo mais odeia. Vai entender? Pois é, nós vamos entender hoje. Vamos orar novamente? Senhor Deus, Pai querido, aqui estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra e agora ela será exposta. Senhor, nós queremos viver a realidade das bem-aventuranças de forma abundante, desenvolver cada uma delas para a Tua glória, todo o nosso potencial. Mesmo sabendo, Pai, que as consequências, o resultado será perseguição, será ódio, desprezo, zombaria, porque o nosso maior desejo é viver dentro da Tua vontade e viver para a Tua glória e honrar o Teu santo nome. Fale conosco nessa noite, nessa manhã, tire de nós todo medo das consequências de vivermos verdadeiramente de maneira fiel diante de Ti, que nós não temamos os homens, mas sim a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Por que, meus irmãos? Por que nós somos odiados? Por que nós somos perseguidos? A Bíblia nos dá a resposta. Isso acontece porque o mundo está em rebelião contra Deus, e nós sofremos por causa do nosso relacionamento com Cristo. O mundo não nos odeia diretamente, meus irmãos. O mundo odeia Cristo que habita em nós. Essa é a realidade. Não é a nós que o mundo primeiramente odeia, mas é a verdade que nós representamos. O mundo ama as trevas e odeia a luz. O seu ódio é contra Deus, e é um ódio tão grande que eles mataram o Filho de Deus em uma cruz, crucificaram, o espancaram, colocaram pregos em suas mãos e nos seus pés, uma coroa de espinho em sua cabeça, mutilaram o seu corpo. Por isso, quando o mundo vê Cristo em tua vida, em suas atitudes, no seu estilo de vida, nos seus princípios, o mundo também vai te odiar. E a primeira coisa que eu quero destacar para vocês essa manhã, meus irmãos, é que a perseguição para o cidadão do reino dos céus é inevitável. Não tem como você impedir a perseguição. Jesus foi muito claro aos discípulos quando afirmou isso lá em João 15, que o mundo os odeia porque primeiramente odiaram a Ele. O mundo nos odeia, meus irmãos, continuou Jesus no verso 18, porque nós somos do mundo. Se fôssemos do mundo, nós seríamos amados, idolatrados, assim como alguns artistas, pensadores, porque pensam como o mundo pensa, o seu estilo de viver incentiva atos pecaminosos. Então, se Cristo foi perseguido, os seus discípulos também serão. É inevitável. Somos um corpo estranho neste mundo. A nossa luz incomoda a consciência deles. Me lembrei de um livro muito bom, acredito que alguns já leram, O Peregrino. E há um momento que cristão e fiel estão andando na cidade, e é uma cidade miserável lá. Agora esqueci o nome da cidade que estava andando. Da vaidade, cidade da vaidade. E daí as pessoas começam a oferecer várias coisas para ele, para comprar, para vender e tal, eles não querem nada. E daí as pessoas começam a discutir: quem são esses homens? Por que eles falam diferente? Por que eles se vestem diferente? Por que as coisas que nós oferecemos para eles, eles não querem? Por que eles desprezam as coisas da nossa cidade? E aí uma das pessoas falou: é que eles não são deste mundo. Meus irmãos, nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos nessa terra. As coisas que brilham para as pessoas dessa terra não brilham para nós. Aquilo que eles amam, nós não amamos. Aquilo que eles desejam, nós não desejamos.
porque nossos olhos estão nas coisas do alto, e pelo fato de sermos luz, nós somos desprezados. Meus irmãos, o mundo, ele não fica indiferente diante da luz. Normalmente há duas reações diante da luz: a pessoa se aproxima da luz, ou a pessoa se afasta da luz. Quando você é crente de verdade, as pessoas se aproximarão de ti, irão querer conhecer melhor o teu Deus. As pessoas que não temem ao Senhor irão te procurar para pedir conselhos, opiniões, sugestões, porque vê em você uma pessoa sábia, uma pessoa com discernimento, e ela vai querer conversar contigo, porque vê que você é diferente. Ou essa pessoa vai se afastar de você, vai ter raiva de você, vai ter ranço de você, vai começar a te caluniar, falar mal de ti, porque a tua luz o incomoda. Uma pessoa que pertence às trevas, tem um outro Deus, tem um outro Senhor, e luz e trevas não se batem. Não tem como unir luz e trevas. Vou falar um negócio que nem está no sermão, mas eu acho que é interessante comentar. O almoço é só meio-dia mesmo. Luz e trevas não se misturam. Vou sair um pouco do sermão. Quem é que são os solteiros aqui? Só para eu dar uma olhada aqui. Rapaz, tá, agora começou a aparecer. Tem uns. Beleza. Ó, entenda uma coisa. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele jamais vai dar um filho das trevas para ser teu esposo ou tua esposa. Deus quer dar um homem crente para você, macho, não frouxo, como eu falei no outro dia, as meninas aí. Deus quer abençoar a vida de vocês, um homem santo, uma mulher santa, talvez até esteja aqui nesta manhã, né? Meus irmãos, cuidado com isso, tá bom? Porque assim, ó, eu trabalho com jovens de UMP e UPA lá no Rio Grande do Sul, sou secretário de UMP lá do presbitério, e uma coisa assim que deixa meu coração muito triste, é quando eu vejo jovens com todo um potencial para desenvolver para a glória de Deus, se juntar com uma desgraça de um ímpio. Eu fico louco com isso. Namora, casa, normalmente antes de casar já fornicou, ou nem casa, se junta, some da igreja. E aí tem aquele pensamento: não, eu vou levá-lo para Jesus através do meu corpo sensual. Que é isso? Está doido da cabeça? Sério, parece que tem gente que é assim, tem uns pensamentos doidos. Não, porque eu vou converter ele. Tu é o Espírito Santo, eu não sabia, nossa, que legal. Não, porque eu já vi uma pessoa casar com um ímpio e ele se converter. É 1 em 1 milhão. Tu quer fazer a exceção regra na tua vida? Agora converse com quem casou com um ímpio e depois de 30 anos ele se converteu. Converse com a pessoa para ver como é que foi essa vida desses 30 anos. A desgraça, a luta que foi. De poder não desenvolver seus dons da igreja, porque o marido não deixava estar no culto. Nas programações da igreja. Domingo não, domingo é da família, não é da igreja. E a pessoa não podia ir na igreja. Brigas, discussões, traição. Olha só, pensa comigo. Por que você quer casar, namorar com alguém com quem você não vai passar a eternidade? Por que você quer namorar com alguém com quem você não vai passar a eternidade? Por que você quer namorar com um morto? Por que você quer namorar com alguém que está debaixo da ira de Deus, que despreza o teu Deus, que odeia teu Deus, não vê teu Deus como o Senhor dos céus e a terra? Se ele não ama o Criador dele, que dá o ar para ele respirar, ele vai te amar? Pensa, é lógica, é raciocínio. Por que fazer isso? Luz e trevas não se misturem, não se mistura. Para de procurar no meio das trevas o que Deus tem para você no meio do povo dele. Mas ele é tão feinho. Mas ele é tão pobrinho. Cara, olha para mim, pastor Rafa aqui. Deus nos abençoou. Deus teve misericórdia de nós.
Se vocês olhassem as nossas fotos há 20 anos atrás, já viu, né? Uma miséria. Rapaz, era o fiapo do aipim, os dois caminhando, só a cabeça e nariz. E... Deus fez um milagre. E as nossas mulheres nos amam. Por que não vai te chamar? Deus vai dar uma varoa para ti, uma costelinha, um varão. Para de olhar a beleza. A beleza vai embora, a caráter permanece. Escolha um homem, uma mulher de Deus, baseado nos princípios bíblicos, e você não se arrependerá. E tenha fé. Deus vai melhorando as pessoas, né? Deus melhorou a gente, né? A gente está menos feinho agora, né? Deus vai melhorando. Oi? Glória a Deus. Então, só fazendo um parênteses no sermão aqui. Luz e trevas não se misturam. Para de olhar para o mundo. Ali é choroso e bonito, cara, esquece. Escuta pai e mãe. Pai e mãe é igual Homem-Aranha, tem o sexto sentido. Apareceu o cabra lá, todo cheiroso, bonito do carrão, o pai e a mãe olham assim: minha filha, onde é que tu arrumou esse miserável? Onde é que tu tirou esse cara? A mãe está vendo, o pai está vendo, e tu insiste, pensa que é Romeu e Julieta, parece que é aqueles filmes de adolescente americano, ai, vou lutar pelo meu amor até o fim. Não, tu está indo no caminho de Satanás, não está percebendo, todo mundo está falando, as meninas da igreja estão falando, por que está namorando com ele? Larga esse traste. Daí, sabe como é que é Satanás, né? Daí Satanás coloca assim na cabeça da guria: vocês estão com inveja, estão tudo encalhada, queria estar no meu lugar. Não, quem vai ter inveja desse lixo? Larga essa imundícia. Que inveja? Não tem nada a ver com inveja. A guria é tua amiga, o pessoal da UMP é teu amigo, o pessoal da UPA é teu amigo, está falando que tu quer com isso aí. Nada a ver. Mas não, está cego. Diz que o amor é cego. Não, o amor não é cego. A paixão é cega. E a paixão uma hora vai passar. E quando a ficha cair, o que eu conheço de jovens que acaba o casamento, volta para a casa dos pais, todo arrebentado, todo quebrado, tu não precisa passar por isso. Tu não precisa passar por isso. Deus nos dá discernimento. Escuta a liderança da igreja, escuta teus pais, escuta teus amigos que temem ao Senhor. Andem com pessoas que amem a Deus. Amigo de verdade é aquele que nos aproxima de Deus. Para de andar com amigo manezão, amigo que só fala bobagem, que não agrega nada na tua vida. Ande com pessoas que te levem para cima, pessoas que ajudam a você a desenvolver o teu potencial para a glória de Deus. Se afasta de pessoas que não têm nada a te oferecer. Faça isso. Vamos voltar para cá? Vamos voltar aqui. Não é só fazendo esse parênteses aqui. Então, meus irmãos, se Cristo foi perseguido, os seus discípulos também serão. É inevitável. Somos um corpo estranho neste mundo, meus irmãos. A luz de Cristo em nossa vida incomoda a consciência do mundo. E só tem duas alternativas. O mundo, ou melhor, as pessoas com quem você convive, vai seguir a Cristo, ou vai tentar silenciar Cristo. E muitas vezes, a única maneira que o mundo encontra de silenciar Cristo é tentando silenciar os seus discípulos, o cidadão do reino dos céus, e isso tem ocorrido no decurso dos séculos, meus irmãos. A perseguição, ela sempre ocorrerá, dos mais diversos níveis. A perseguição pode acontecer de uma maneira velada, sutil, de uma maneira bem escancarada, hostil, violenta, até mortal. Não importa a forma, ela sempre acontecerá. Por exemplo, uma maneira violenta e mortal, Revolução Francesa, movimento das luzes, o iluminismo. Ai, coisa bonita, iluminismo, a gente aprende isso na escola. Não foi o iluminismo, foi um momento de trevas. A Idade Média, eles falam que foi o período das trevas. Não! O período das trevas foi o iluminismo, porque eles arrancaram Deus do centro. Na Revolução Francesa, mais de 45 mil homens e mulheres tementes a Deus foram perdendo literalmente a cabeça na guilhotina. Templos foram confiscados, bens da igreja foram confiscados, muitos templos foram transformados em templos para a razão.
As pessoas se reuniam no domingo para louvar a si mesmo. Isso é humanismo, o homem é o centro. E num desses templos, o maior filósofo do iluminismo, Voltaire, ele falou num discurso que um dia o cristianismo seria apenas poeira na história, seria esquecido na poeira da história. Ele falou isso. Já passou mais de 2 séculos. Estamos aqui nessa terça-feira de carnaval e eu estou anunciando Cristo Jesus. Onde é que está Voltaire? Onde é que está a Revolução Francesa? Muitos daqueles templos voltaram a ser igreja, voltou para a igreja. Muitos desses templos que era dedicado à razão virou museu. Agora olha que interessante, né? Como Deus, ele gosta de... Deus é um pouco da zoeira também, meus irmãos. Deus gosta de zoeira. Voltaire, a casa de Voltaire, depois que ele morreu, passando algumas décadas, a Sociedade Bíblica Francesa comprou a casa de Voltaire e transformou em Sociedade Bíblica. E as Bíblias francesas são publicadas na casa de Voltaire. Deus gosta de fazer essas coisas. É muito interessante. Milhões de pessoas na França e em outros lugares do mundo leem Bíblias que foram produzidas na casa onde Voltaire vivia. Voltaire, quem é Voltaire? Talvez alguns de vocês nunca ouviram falar dele. Voltaire é simplesmente um cara que está queimando no inferno, que virou apenas uma nota de rodapé nos livros de história. Mas o nome de Cristo permanecerá para sempre e jamais se apagará da história. É o nome acima de todo nome, o nome onde um dia todos, de Adão até o último homem criado na face da terra, um dia todos se prostrarão diante dele e confessarão que ele é Senhor, e um desses homens será Voltaire. Ele falará com sua boca rangendo os dentes, mas ele falará: Cristo é Senhor. Então não importa, meus irmãos, o tamanho da perseguição, vale a pena servir o nosso Deus. Impérios, homens poderosos, se levantaram contra o reino de Deus e eles caíram. Cadê a Babilônia? Cadê a Síria? Cadê Alexandre o Grande? Cadê o Império Romano? Cadê a União Soviética? Cadê? E muitos impérios que hoje ainda perseguem o cristianismo, um dia também deixarão de existir. E também serão apenas uma pequena nota de rodapé nos livros de história. Só Cristo e o seu reino permanece para sempre. Esse reino é o reino no qual nós pertencemos. A perseguição sempre virá, sempre ocorrerá. Ela é resultado natural, meus irmãos, de nossa fidelidade ao Senhor Jesus. Portanto, envie isso na sua cabeça. Pelo fato de estarmos em Cristo, certas tempestades são inevitáveis, como perseguição, ódio por nossa fé, preconceito, pelo simples fato de você ser fiel a Deus e a sua palavra, expondo a sua verdade, rejeitando ofertas ilícitas, por andar na contramão neste mundo perdido. Há momentos que eu e você iremos sofrer, não por sermos obedientes a Deus, mas por andarmos com Ele. Essa é a grande verdade. Seremos perseguidos por vivermos na luz. Jesus falou lá em João 16:33, no mundo passais por aflições, mas isso não é motivo de preocupação e de medo, porque o versículo não acaba aqui. Jesus continua: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que maravilha, meus irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Essas tempestades que eu acabei de falar, que são inevitáveis, não tem como o crente fugir, existe um atalho. Existe uma maneira de fugir nessa tempestade inevitável. Conta para mim, porque eu quero servir a Jesus, mas não quero passar por isso não. Não é meio assim que funciona, mas eu vou dizer para vocês como é que você se livra da perseguição. Como é que a gente se livra da perseguição? Sendo covarde e negando a Jesus Cristo, vivendo o evangelho medíocre, superficial, sem compromisso com o reino de Deus, o evangelho de indiferença com a verdade. Se você viver dessa forma, você vai evitar muita confusão,
Você vai evitar muito mal-estar. Você vai evitar muita coisa. Você vai evitar confusão e perseguição no trabalho, na faculdade, com orientador de TCC. Você vai evitar muita confusão. Só que haverá um dia que você estará diante do trono de Deus, com toda a humanidade já criada, para ser julgado. E naquele dia você enfrentará a maior tempestade da tua vida, e você não terá um advogado para te defender. Você escutará as piores palavras que alguém poderia ouvir: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Não vá por esse caminho. Não procure evitar o inevitável. Não faça isso. Não faça isso, pelo amor de Deus. Tem gente que tem um evangelho hipócrita, um cristianismo hipócrita. Dentro da igreja, defende as verdades do evangelho com unha e dente. Mas na faculdade não fala nada. Fica quieto. Ou até concorda. Nas rodinhas, entre os amigos, as pessoas falam mal do evangelho, defendem ideologias, e ele fica em silêncio, até balança a cabeça. Pois é, né? Então, mais ou menos. Não seja assim. Não seja esse tipo de pessoa. O tipo de crente que eu mais tenho nojo é aqueles que batem em cachorro morto. Faz o berreiro ali, bababá, bababá, mas ali onde a batalha é ferrenha, ele não se envolve. Lutero, ele diz que você percebe a fidelidade e a seriedade de um soldado quando ele está na frente da batalha onde ele é mais feroz, mais mortal. Lá ele está lutando. Esse é o verdadeiro crente. Tem crente presbiteriano, calvinista, que fica lá batendo em arminiano, não sei o que, da pentecostal, porque a tulipe, não sei o que, eu amo essas coisas. Mas se tu olhar no meu Instagram, você não vai ver nada disso. Tem fotinho de cachorro, tem fotinho minha de gaúcho lá, tomando chimarrão, fotinho da igreja. Eu não perco tempo com isso. O cara ficar defendendo o calvinismo com unha e dente. Daí lá na faculdade, ô fulano, o que tu acha do aborto? Pois é, né, tem que ver, depende da situação, né, e tal. Mas se a pessoa foi não sei o quê, então, né, tem que ver. Tá, e a tua fé, o que a tua fé acha disso? E o cristianismo e os presbiterianos? Então, né, o pessoal... Para de ser mole, para de ser covarde. Coisa chata esse negócio, não seja assim. Meus irmãos, haverá momentos que você vai ser apertado para ver quem você é. Satanás, ele é ligeiro, meus irmãos. Às vezes ele nos coloca numa situação bem apertada ali, para ver o que vai acontecer. E o que vai sair dos teus lábios. Quem é professor aqui? Só para me dar uma ideia aqui. Bom, quem é professor sabe como é que é a salinha dos professores no intervalo, né? Meus irmãos, eu era professor, e daí no intervalo, a pessoa comendo lanche. Petró, quero fazer uma pergunta para ti, já que tu fez teologia. Cara, quando começa assim... eu já vou dar uma dica para vocês. 70% das vezes que alguém pergunta para você, já que tu é crente, já que tu fez teologia, ele não quer a resposta, ele não tem dúvida, ele não quer aprender, ele quer fazer outra coisa, ele quer te colocar numa situação difícil. Aí eu comendo ali, falei, Jesus me dê sabedoria. Fala, fulana, o que tu acha da religião umbandista? Do candomblé, do pessoal do terreiro. Daí o pessoal comendo. O pessoal parou na hora de comer, o intervalo estava terminando. E sempre assim, o intervalo está terminando, não dá para desenvolver muito a ideia. É já para te lascar mesmo. Então o pessoal comendo, parou de comer, o pessoal perdeu a fome, vamos ver o que vai dizer. Tinha 4 pessoas da Umbanda ali. Por que a pessoa faz essa pergunta na frente deles? Por que quer me colocar numa situação difícil? Quer briga, quer discórdia, quer que eu fale o que tem que ser falado, e a pessoa ficar de mal comigo, ou ser perseguido na escola, ou quem sabe ser até denunciado por intolerância religiosa, ou coisa desse tipo. E aí, o que você faz?
Ah, na verdade, todos os caminhos levam a Deus, não é verdade? O que você falaria nessa hora? Se fosse contigo? Daí eu dei uma resposta lá e o pessoal ficou pensativo. Expulso o demônio, né? O pessoal ficou pensativo. Aí tá, passou alguns meses, outra pessoa. Petró, já que tu é formado em teologia, não, de novo, cara, o que vai ser agora? O que tu acha do casamento homossexual? Pô, cara, 3 meninas lésbicas. Daí de novo, o pessoal comendo. Tu tem que falar. Tu tem que falar. Claro, tu vai tentar falar da melhor forma possível, com amor, com sensibilidade, com tato. Mas, meus irmãos, não importa se você fala com sensibilidade, com tato, com todo jeitinho. Tu está falando que é pecado, e as consequências do pecado é a morte. Não adianta. O evangelho, ele sempre vai ofender. Se você prega o evangelho e ele não ofende, não é o evangelho que você pregou, é o evangelho dos ursinhos carinhosos. E aí não vai dar certo. Ai, meu querido, cara, não adianta esse negócio aí, não vai dar certo. Entendeu? Ninguém vai para o céu com o evangelho do meu querido e dos ursinhos carinhosos. Não vai. Do arco-íris do peito, né? Então haverá momentos que você vai ser apertado. Lá na faculdade você vai ser apertado. Quem é que está fazendo faculdade aqui? Aqui, papapá. Ali também, tem alguns jovens que daqui a pouco vão fazer Enem. Lá você vai ser apertado. Principalmente nas cadeiras gerais. Sociologia, algumas de história, a gente sabe que é bem assim, antropologia, principalmente nas áreas de humanas. Eles vão te apertar. Eles vão jogar um monte de coisa sobre ti. A Bíblia foi um livro escrito por homens, é homofóbica, é machista e não sei o quê. Como é que você vai lidar com isso? Eu não estou dizendo que você tem que se levantar na sala de aula todo dia e brigar com todo mundo e chutar tudo, não é isso. Saiba os momentos certos de se levantar durante a aula e falar, e defender a verdade. Há momentos, uma dica aqui para os universitários. O professor falou uma asneira bem complicada. Às vezes, não é o momento de se levantar e confrontar o professor na sala de aula. Mas terminou a aula. Ô professor, e aí, beleza? Posso pagar um cafezinho para ti no intervalo e conversar um pouco sobre o que o senhor falou ali na sala de aula, que me chamou a atenção? E você chama esse professor e conversa com ele. Porque haverá momentos que o professor vai entender que você está querendo desafiar ele, querer humilhar ele diante da sala de aula. O cara é PhD e não sei o que, e está no primeiro semestre da faculdade, quer tirar onda dele na frente de todo mundo. Ganhe esse professor para Cristo, chama ele para tomar um café. Dá um livro de presente para ele de cosmovisão, de apologética, na área da formação dele. Tenha estratégias para levar essa pessoa aos pés de Jesus, mas não fique indiferente, não fique calado diante de tudo isso. Não seja um covarde. Entenda que você não está nessa batalha sozinho. Cristo está contigo na faculdade, Cristo está contigo no teu local de trabalho, Cristo está contigo no Natal, no Ano Novo, com teus familiares que não temem a Deus, estão enchendo a cara de cachaça ali, mas você aproveita aquele momento para pedir: posso fazer uma oração? Para Deus abençoar a nossa ceia de Natal? Posso ler um versículo bíblico? Dificilmente a pessoa vai dizer não, e você aproveita e pum. Use, tenha estratégias. Talvez o próximo ano te convidem para a ceia de Natal. Mas você falou, você pregou, você foi um instrumento naquele momento. Não fuja daquilo que é inevitável. Não pegue atalhos. Nosso Senhor, meus irmãos, prometeu nos dar sabedoria e discernimento para lidar com todas essas adversidades que surgem no nosso caminho. Tiago nos fala isso. Quer sabedoria? Ora, peça, Deus vai dar. Estude. Quem está fazendo faculdade ou irá para a faculdade, eu indico: leia livros de cosmovisão, se prepare para o campo de batalha. Mas muito mais do que isso, tenha uma vida devocional, tenha uma vida com Deus, tenha oração, jejua, ore, se envolva com as coisas da igreja, com as coisas de Deus. Tem dúvidas? Procure o pastor Rafa aqui, ele é cabeçudo. A gente tinha várias conversas filosóficas lá na época do seminário.
Isso há 20 anos atrás. Então hoje o cara é um poço de sabedoria. Aqui ó, pega ele, suga ele, para te ajudar a criar estratégias, para lidar com essas coisas da tua faculdade. Deus vai te abençoar. Não seja uma pessoa, meus irmãos, com a sua fé compartimentada. Na igreja eu sou crente, na faculdade sou secular. Na igreja Deus criou o mundo em 6 dias, na faculdade foi em bilhões e bilhões de anos, de forma aleatória, irracional e caótica. Não faça isso. Não faça isso. Haverá momentos, pessoal, que você pagará um alto preço no meio acadêmico. Eu li um livro nesses dias que professores universitários perderam seus empregos por defender que existe um Criador. Pesquisadores que na sua pesquisa descobriu que não tem como aquilo ali ter surgido por acaso. Há um design inteligente por trás, perderam o seu trabalho, perderam os recursos financeiros na sua pesquisa. Haverá momento que teu orientador da faculdade falará, vai nessa linha de pesquisa aqui, vai usar Foucault aqui como a base teórica, e o cara é um endemoniado, e você vai ter que fazer uma pesquisa que não tem nada a ver com a tua fé. Você vai fazer? Ah, mas ele é meu orientador. Se não fizer, eu vou reprovar. Se eu fizer de forma diferente, vai ser difícil defender na banca. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? O que você está buscando na faculdade? Glorificar a Deus? Apenas ganhar uns troquinhos a mais com um diploma na mão? Há preços que nós pagamos e são altos por defender os nossos princípios e a verdade do Evangelho. Entenda isso. Jesus está nos dizendo aqui, meus irmãos, que aqueles que procuram viver em harmonia, em sintonia com a palavra de Deus, firmes, não importa o que aconteça, serão perseguidos, mas bem-aventurados são esses, meus irmãos, porque o reino dos céus é deles. Mas é importante deixar claro, meus irmãos, que nem toda perseguição é fruto dessa bem-aventurança. Nem toda perseguição é abençoada. É um motivo específico. Nós somos perseguidos por amar a Deus acima de todas as coisas. Tem gente que chega assim, Heavy, perdi o emprego, perseguição porque eu sou crente. O cara tem 5 cadeias de trabalho cheia. O cara cada mês fica num trabalho. O cara é vadio, essa é a palavra certa. O cara é preguiçoso. O cara chega atrasado, mede atestado por qualquer coisa. O cara é fofoqueiro, o cara é intrigueiro, faz as coisas relaxadamente, cai um lápis e ele não junta, não é o meu setor, passa por cima, chuta para um canto. O cara não vale nada, está sempre na pinaímba, sempre passando necessidade, porque é preguiçoso. Coitada da mulher, passa necessidade porque o marido não vale nada. E daí quando pede emprego, orem por mim, igreja, porque eu estou desempregado, estou sendo perseguido lá na igreja. Olha, eu acho que vou me mandar embora, porque lá o demônio reina. Não, ele é preguiçoso, não tem nada a ver com o negócio. Nada a ver. Eu já vi gente ser demitida porque estava lendo a Bíblia no trabalho. Perseguição religiosa. Ninguém paga você para ler Bíblia. Paga você para produzir. Lê Bíblia em casa. Ou quer ler Bíblia no trabalho, lê no intervalo. Tu não é pago para ler Bíblia. Tu é pago para trabalhar. E daí diz, estou sendo perseguido porque estava lendo a Bíblia. Cara, não faz sentido isso. Não é perseguição religiosa. Não tem a ver com dar um bom testemunho. É péssimo testemunho. É por causa de pecado, por imaturidade, falta de discernimento. Daí tem gente que 7 da manhã, 6 da manhã no domingo, coloca um som, liga o som bem alto, Cassiane, diante do trono. Imagina. E eu sei que o Heavy aqui tem, voz da verdade ali, aqueles corinhos de fogo. Pô, cara, domingo, 6 da manhã, som alto. Daí o cara fica brabo, o vizinho fica brabo. Igreja, ore, porque o Satanás mora no meu lado da minha casa.
Mas até eu chamaria a polícia. Puxa vida! Aí está lá a igreja, fez lá aqueles louvorzão, como é que chama lá que passa a noite toda louvando lá, vigília. Até meia-noite, 2 da manhã, aquele som alto lá, aquelas bateção de bateria, e o vizinho tem um bebezinho, quer dormir, 5 meizinho, daí chama a polícia, igreja, vamos orar, é Satanás, querendo atrapalhar o reino de Deus. Não tem nada a ver, é falta de testemunho, é falta de visão, é falta de discernimento. Tá doido? Meus irmãos, não tem nada a ver com o capeta isso aí. Tudo a ver com o capeta. Então, meus irmãos, tem gente que ninguém gosta de mim, só porque eu sou crente. Não, é que tu é chato, tu é murrinha, nem a tua mãe te aguenta. A mãe fala assim: filho, casa logo. Mas eu só tenho 15 anos, mas casa logo, vai embora. Eu não aguento mais. Cara chato. Meus irmãos, não seja um crente chato, murrinha. Seja luz. Seja uma pessoa agradável. Não tem nada a ver com perseguição esse negócio. Meus irmãos, sofrer por causa do pecado não é uma bem-aventurança, mas é vergonha e derrota, é punição. Que tu não seja assim. Carregue o nome de Cristo por onde você andar, de maneira santa, nobre, honrosa. Que Cristo não seja desonrado por causa de ti. Os crentes do primeiro século, meus irmãos, eles foram perseguidos porque eles viviam o Evangelho de Deus. Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu falei um pouco sobre isso ontem. Já viu aqueles crentes meio doido que fala assim, tomara que tenha uma perseguição muito forte no Brasil, para que daí a igreja seja purificada e a igreja cresça. Não fala bobagem. Mas nos primeiros séculos a era cristã, a perseguição era terrível, o leão comia a gente, no Coliseu não sei o quê, e a igreja cresceu. Não fala bobagem. Nós vimos ontem que o principal motivo da igreja crescer não foi a perseguição. Não foi. Foi um dos fatores, sim, mas não foi o principal. O principal motivo da igreja crescer nos primeiros séculos foi o papel dela diante da sociedade em tempos de adversidades. Era uma igreja que fazia diferença na sua cultura. Isso foi o grande motivo da igreja crescer. Porque se você olhar para a igreja cristã do século VI, do Oriente Médio, Antioquia, Alexandria, quando veio o Islã, 70%, 80% daquela região era crente. Hoje é menos de 0,02% crente. Nem sempre tribulação e perseguição faz o número de crentes aumentar, mas é o teu papel diante das adversidades. A igreja de Antioquia e de Alexandria já estavam mortas. Veio o Islã e chutou tudo, acabou com o resto. As igrejas estavam concentradas em si mesmo, pregando um evangelho que ninguém entendia, algo elitista, que não evangelizava, já não fazia mais a diferença na sociedade. Quando chegou o Islã, ninguém sentiu falta da igreja naquela região. Então não é a perseguição que faz a igreja crescer, mas é o teu compromisso com o evangelho de Cristo. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante dos inimigos ferozes, meus irmãos, é melhor abraçar Cristo, meus irmãos, e perder família, parentes e amigos, do que perder o Senhor. Há irmãos, a gente vê isso no Oriente Médio, hoje em dia, pessoas que tiveram suas casas destruídas, pessoas que perderam seus empregos, pessoas, meus irmãos, que está lá na sua carteira de identidade cristão,
mas se converteu ao cristianismo, mesmo com uma formação acadêmica fantástica. Ele trabalha limpando bueiros, trabalha no meio do lixo, mal consegue sustentar sua família porque ele ama Cristo acima de todas as coisas. Há testemunhos, leia lá os livros, as revistas da Portas Abertas. Há irmãos que eles são constantemente constrangidos e aliciados pelos seus parentes. Olha, volta para o Islã, que nós vamos matricular teu filho numa escola particular, nós já temos emprego para você, você vai ter uma casa pronta para te receber, nós vamos te ajudar a te levantar novamente. Abandone Cristo, abandone essa vida miserável. Tu nem mal consegue alimentar teus filhos, teu filho nunca vai ser nada nessa vida, teu filho vai trabalhar como lixeiro e não sei o que, bababá. Abandone essa vida miserável por causa desse Jesus, volte para o Islã. E a pessoa diz, não. São pessoas que estão dispostas a morrer por Cristo. O que a gente passa nessa terra aqui no Brasil não se compara com nada que esses irmãos passam lá fora. E aqui, o nosso texto diz que nós seríamos perseguidos tanto com palavras como com armas. Mas não vou falar sobre isso por causa do nosso tempo. Mas olha o que diz Timóteo, 2 Timóteo 3,12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Se você quer viver piedosamente, você será perseguido. Agora, olha só que interessante, olha o que Paulo fala para os filipenses. Olha que encorajamento lindo, meus irmãos. Nos foi concedida a graça, que graça, conta aí, Paulo, de padecerdes por Cristo. Cara. E não somente de crer nele. Então você recebe essa graça, essa bênção, essa unção, esse privilégio de padecer por Cristo. É uma marca inevitável naqueles que pertencem ao Senhor. E você tem que se alegrar por isso. E nós temos alguns motivos. Primeiro motivo, meus irmãos, que nós devemos... Deixa eu resumir aqui, porque já falei bastante. Mas o primeiro motivo, meus irmãos, que eu quero destacar para vocês, é que Cristo afirmou que quem vive piedosamente e padece por causa de Cristo, grande será o seu galardão, grande será a sua recompensa. Você habitará para sempre no reino dos céus, onde não haverá mais perseguição, morte, luto, tristeza e tudo mais. Você vai herdar a terra. Segundo, nós nos regozijamos na tribulação, na adversidade, porque é um certificado de autenticidade cristã. É uma das marcas de nossa redenção, padecer, sofrer por Cristo. Terceira coisa, nós fomos considerados dignos de sofrer por causa de Cristo, como diz Atos 5. Olha que interessante. Paulo expulsa o capiroto da mulher adivinhadora lá. E qual é a recompensa de libertar a mulher do capiroto? Chicote, prisão. E aí Paulo vai para a cadeia, né, com Silas lá, e eles começam, Deus, por que isso? O que eu fiz para merecer isso aqui? Estou aqui preso, sofrendo, com as paletas toda lascada, ardida aqui, tal. Não, a Bíblia diz que eles começam a louvar. A cadeia se estremece, as portas se abrem, o carcereiro vai tentar se matar, Paulo evita, e aquele carcereiro, ele e a sua casa se convertem ao Senhor. Meus irmãos, muitas vezes nós sofremos, nós padecemos, para que Deus nos dê a oportunidade de levar outros até Cristo, como foi a história aqui de Paulo. E se for necessário nós sofrer, para que outras pessoas não sofram eternamente, mas sejam salvos pela graça de Deus, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Finalizando, meus irmãos, Deus promete um galardão. O que é um galardão? Não sei. Mas um teólogo falou que sabe, está mentindo. Ninguém sabe o que é o galardão. Eu, quando conheci Jesus pela primeira vez, lendo a Bíblia pela primeira vez, pensei que o galardão era um grande galão que tinha alguma coisa dentro. Eu não sei o que é um galardão, não sei. Mas a ideia da Bíblia é que o galardão é algo tão extraordinário, tão maravilhoso, tão tremendo, que a nossa mente nem consegue conceber o que é, de tão maravilhoso que é.
Eu acredito que o galardão é mais ou menos isso, ó. Você vai chegar no céu e Deus vai dizer, isso é teu galardão. E se você é gaúcho, você vai dizer assim, bah, isso é galardão? Se eu soubesse, eu tinha trabalhado mais. Se eu soubesse, eu queria ter sofrido mais. Porque é maravilhoso esse negócio. Então, meus irmãos, diante do perigo, diante das adversidades, possamos ter a mesma firmeza e a mesma ousadia dos apóstolos, do nosso Senhor Jesus Cristo e de Crisóstomo. Rapaz, Crisóstomo, parece nome de doce, né? Que negócio é esse? Crisóstomo, ele foi um dos grandes pastores da Idade Antiga, do século V. O cara era cabra macho. O cara era como se fosse o Hernandes Dias Lopes, o Spurgeon da Igreja Antiga. Ele era chamado de boca de ouro. E aí o imperador de Constantinopla, ele tem uma ideia ruim para ele. Qual é a ideia ruim? Ele queria que o maior pregador de todos fosse o pregador da cidade de Constantinopla, onde vivia os poderosos do império naquela época. Só que ninguém pode comprar Crisóstomo. Ele é um servo de Deus que prega a verdade, doa quem doer. E ele bateu de frente com o imperador, e o imperador prendeu ele. E o imperador falou o seguinte: olha, eu vou te banir do império. E Crisóstomo disse: majestade, o senhor não pode me banir, pois o mundo é a casa do meu pai. Então eu vou te matar. Não pode me matar, a minha vida está guardada em Cristo Jesus. Então eu vou confiscar os teus bens. Majestade, isso é impossível. Meus bens, meus tesouros estão nos céus. Pai, ele ficou muito doido. Então eu te afastarei dos homens e não terás amigos. Isso tu não pode fazer, porque eu tenho um amigo nos céus que disse que de maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei. E sabe qual foi o resultado? O imperador se converteu? Não, foi morto. Crisóstomo morreu depois desse discurso lindo. Haverá momentos que você será até o fim, e o resultado não será aquele que você imagina, mas permaneça fiel, firme, diante de todas as coisas, porque Deus sempre, sempre, sempre será glorificado, louvado e exaltado. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, te louvamos porque Tu és soberano sobre todas as coisas e porque o Teu reino é eterno. Te agradecemos porque por meio de Cristo, Senhor, fomos chamados para sermos cidadãos nesse reino glorioso. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos discípulos do Teu Filho, mesmo sabendo que esse chamado traz perseguição, sofrimento neste mundo. Pai, te rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito nos fortaleça para vivermos inteiramente para a Tua glória, que cada dom, cada talento, que cada habilidade que o Senhor nos deu, sejam usados para o avanço do Teu reino, Senhor, aqui na cidade de Várzea Grande, em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, Senhor, em nome de Jesus. Que não sejamos cristãos tímidos, medrosos, mas corajosos e destemidos, proclamando a Tua verdade, Senhor, com ousadia, mesmo diante da zombaria, do desprezo e da perseguição.